Você aí que está me assistindo, quando era criança, certamente ouviu, em algum momento da sua infância, os seus pais dizerem para você: em casa a gente conversa. A criança, quando ouve essa frase dos pais, ela fica vivendo aquela angústia, né? Você está na rua ali, você fez alguma besteira, você não se comportou bem, alguma coisa errada você fez, mas os seus pais não querem brigar com você ali na rua e eles falam: em casa a gente conversa, você fica naquela angústia, vai chegar em casa, vai tomar aquela bronca, enfim. Por que eu estou fazendo essa analogia? Por que eu coloquei aí na capa desse vídeo, quando chegar em casa a gente conversa, né? Fazendo uma brincadeira, fazendo analogia, porque é o seguinte: Palmeiras e Fluminense avançaram nas quartas de final do Mundial de Clubes. E os torcedores desses times, né, têm que estar felizes, têm que estar celebrando, têm que estar orgulhosos. O Fluminense conseguiu ontem uma vitória gigante sobre a Inter de Milão, sobre o vice-campeão europeu. Então é claro que esses torcedores têm que estar felizes, têm que estar animados, né? E o torcedor do Flamengo está um pouquinho machucado, porque foi eliminado, acabou caindo ali para o Bayern de Munique. Tudo isso está dentro do jogo, tudo isso é muito normal. Mas não pensem vocês que Fluminense e Palmeiras viraram super times por conta disso. Quando eles voltarem para o Brasil, eles vão ter que enfrentar uma dura realidade, que é ter que duelar com o fortíssimo time do Clube de Regatas do Flamengo, o fortíssimo time do técnico Felipe Luiz. Então, quando chegar em casa a gente conversa. Vou explicar melhor toda essa ideia, vou desenvolver muito melhor aí esse assunto, obviamente, ao longo desse vídeo, depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Falando de Tática. Antes da gente seguir para a análise de hoje, para o conteúdo de hoje, eu vou, obviamente, pedir o seu like. Deixa o seu like, é muito importante que você deixe o like, ajuda aqui o nosso trabalho muito, ajuda demais aqui o nosso trabalho. A cada like que você deixa, o YouTube recomenda esse conteúdo para pelo menos 3 pessoas, podendo recomendar até para 10 pessoas. Então o like realmente ajuda demais. Sua inscrição também ajuda muito. A gente chegou rapidamente dos 30 aos quase 32 mil inscritos. Tivemos alguns vídeos aqui com ótima audiência, então chegou muita gente nova. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E se você ainda não deixou aqui a sua inscrição, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Muito importante que você se inscreva também, ajuda muito o nosso trabalho. Quero também convidar vocês a virarem membros do canal Falando de Tática. Você paga muito pouco, é um valor simbólico a partir de R$ 5 por mês. Você ajuda aqui o canal financeiramente e eu te entrego de volta muitos benefícios, tá? Tem um botãozinho aqui embaixo escrito Seja Membro. Você vai seguir ali o passo a passo, vai clicar, vai seguir o passo a passo e vai virar membro do canal. Eu vou te entregar, por exemplo, um grupo de WhatsApp comigo, com os outros membros do canal. Tem transmissão tática para você que vai entrar ali na segunda categoria de membros aqui do canal, categoria Júnior. Eu vou te entregar ali uma transmissão tática. Você vai receber áudios meus de WhatsApp durante as partidas do Flamengo. Eu vou te explicar tudo o que está acontecendo nos jogos do Flamengo. Então, é um conteúdo que você vai gostar, você vai pagar pouco, vai ter muitos benefícios. Tem outros benefícios também. Clica aqui, seja membro, você vai descobrir outros benefícios também. Então, não é pouca coisa, vale a pena, tá? Você vai ajudar o canal e vai ficar feliz com o que você vai receber de volta, tá? Bom, gente, vamos lá, vamos desenvolver essa ideia aí. Primeiro, né, vamos relembrar um pouquinho que o Flamengo é um time forte. Tem muito torcedor do Flamengo achando que agora o Flamengo não é de nada porque foi eliminado pelo Bayern de Munique do Mundial de Clubes. Gente, calma lá, né? Vamos devagar. O Flamengo perdeu para uma equipe muito forte. Então, daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês alguns dados. A gente vai relembrar aqui algumas estatísticas do Flamengo nesse Brasileirão. Tá, porque o Flamengo é o time mais forte desse Brasileirão e, na minha visão, é o favorito. Vou logo deixar bem claro para vocês. É o grande favorito para levar esse Brasileirão. Tem, obviamente, alguns times que podem duelar, que podem incomodar, mas o Flamengo é o favorito. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na sequência, trazendo alguns dados, não só de gols marcados, melhor ataque, melhor defesa, não. Vamos um pouquinho mais a fundo aqui, com dados até um pouquinho mais aprofundados, tá? Vamos lá. Onde é que eu quero chegar falando sobre essa questão do Palmeiras e do Fluminense? Por que eu botei Palmeiras e Fluminense no título desse vídeo, né? Por que eu tô falando de rivais do Flamengo? Porque o torcedor tá muito preocupado com os rivais. E eu quero aqui trazer esse torcedor um pouquinho de volta para a realidade. Vamos botar as coisas sob perspectiva, vamos botar as coisas nos seus devidos lugares. Gente, vamos lá. O Palmeiras não vem jogando bem nesse Mundial. Ah, mas chegou nas quartas de final. Beleza, tudo bem. Como eu falei no início desse vídeo, o torcedor do Palmeiras tem que estar feliz. Mas não é porque o Palmeiras avançou e conseguiu chegar a uma fase adiante do que o Flamengo chegou, que o Palmeiras está jogando mais bola que o Flamengo, que o Palmeiras é um time mais forte que o Flamengo. O Palmeiras não vem jogando bem nesse Mundial. Pegou uma chave ali muito fácil, pegou um Porto que está muito mal. O Porto vinha bem até a temporada passada, com um ótimo trabalho do português Sérgio Conceição, que saiu do clube, foi para o Milan, já foi demitido lá também, saiu de lá. A separação entre Sérgio Conceição e Porto não foi boa para ninguém. O Porto também já mandou embora 2 treinadores, inclusive mandou embora agora um outro treinador, o Martim Anselmi, o argentino,
porque caiu no Mundial. Então o Porto está ali num momento muito confuso, depois dessa separação, depois desse rompimento com o português Sérgio Conceição. Vinha acontecendo um trabalho bom ali, o time era forte e houve essa ruptura e o time perdeu muito o rumo. Aliás, como perdeu também o rumo a Inter de Milão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a Inter de Milão já já. Eu vou chegar no Fluminense já já, vamos por parte. Primeiro, o Palmeiras. Pegou esse Porto muito mal. Fez uma boa partida contra o Porto? Sim, é verdade que fez uma partida boa, mas era para ter vencido, né? Tinha que ter vencido, porque realmente o Porto tá muito mal, gente. Depois, não fez um bom jogo contra o Al-Ahly, tá? O time do Al-Ahly é realmente bem fraco, fez uma campanha muito ruim nesse Mundial. Então, assim, o Palmeiras conseguiu a vitória, mas só foi construir a vitória no segundo tempo, não fez um bom jogo. Fez um jogo muito ruim contra o Inter Miami, tá? E depois enfrentou um Botafogo, que todo mundo até imaginava que o Botafogo pudesse vencer, porque vinha desempenhando melhor que o Palmeiras nesse Mundial. Mas aí o Botafogo realmente foi muito mal nas oitavas, foi muito mal contra o Palmeiras. Conseguiu abdicar mais do jogo do que o Palmeiras, né? Era um jogo que ninguém queria ganhar, parecia que ninguém queria jogar, né? Foi um jogo muito ruim, gente. Foi um jogo muito ruim, em que parecia assim que ninguém queria, né? Arriscar muito. Então ficou aquele jogo ali dos dois times com medo. Foram dois times que jogaram a Copa do Mundo toda ali num esquema de jogar reativo, de baixar as linhas, jogar em contra-ataque. E aí ficou aquela coisa ali que ninguém queria arriscar. Então foi um jogo muito ruim. E o Palmeiras acabou fazendo o seu gol ali com o Paulinho, que entrou, decidiu, fez o gol. Então o desempenho do Palmeiras passa longe de ser bom. Chegou tão longe porque o chaveamento foi favorável e acabou enfrentando ali um rival local, um Botafogo que é um time forte, mas também que passa longe de ser um Bayern de Munique, passa muito longe de ser um Bayern de Munique, né, gente? Embora tenha vencido o PSG, passa muito longe de ser uma equipe assim, tão forte assim. Então o Palmeiras tá dando muita sorte nesse chaveamento, mas muita mesmo. Inclusive deu até uma certa sorte também nas quartas de final. Pega o Chelsea, que é um time forte, né? Um time realmente poderoso, mas que é um time jovem. O Flamengo venceu esse Chelsea, o Palmeiras eventualmente pode até vencer também. Vamos falar agora de Fluminense. O Fluminense, sim, tem desempenhado bom futebol, tem conseguido boas partidas, tem realmente machucado ali adversários poderosos, foi bem contra o Borussia, fez um bom jogo. É importante a gente lembrar que o Borussia não é o Bayern também, né? O Borussia está ali na prateleira do Chelsea, eu diria até que um pouquinho abaixo, mas tudo bem, né? Fez um bom jogo, o Fluminense fez um bom jogo contra o Borussia, fez bons jogos, mas assim, vamos lembrar que contra o Mamelodi sofreu, hein? Sofreu bastante no início do jogo, né? O Mamelodi botou o Fluminense na roda, né? O Fluminense não teve atuações tão espetaculares assim contra times não tão poderosos, quando teve que propor um pouquinho mais de jogo, quando teve que jogar realmente ali, quando não se propôs a ficar no contra-ataque, a baixar as linhas, teve dificuldade. Mas quando se propôs a jogar de forma reativa, jogar no contra-ataque, com linha baixa, linha de 5, foi bem. Ontem o Fluminense foi muito bem contra a Inter, gente. Eu não tô aqui também desmerecendo o Fluminense, tá? Eu não tô tirando méritos do Fluminense. Aliás, eu não tô tirando também nem os méritos do Palmeiras, tá? Eu tô aqui contextualizando, dizendo que o time teve uma facilidade nos confrontos, mas o time tem méritos. O time tem méritos. Tá lá nas quartas de final. Mas isso não torna o Palmeiras poderoso, assim como também não torna o Fluminense um time ultra poderoso, tá? O Fluminense, volto a dizer, esse sim tem desempenhado bem, dentro de uma proposta, claro, né, que uma proposta até diferente da que o Renato está acostumado a desempenhar nos seus times, mas que está dando certo, né? E sim, ontem jogou bem, incomodou a Inter de Milão, mas, gente, a gente precisa falar dessa Inter de Milão. E aqui eu vou contextualizar a Inter de Milão para vocês, mas não é para tirar mérito do Fluminense, é para a gente poder analisar de uma forma correta, profunda. Se a gente não olhar para o contexto, simplesmente falar que o Fluminense venceu o vice-campeão da Europa, a gente vai estar fazendo uma análise pobre. Então vejam bem, esse time da Inter, que até 2 meses atrás estava eliminando da UEFA Champions League o Barcelona e o Bayern de Munique, né, respectivamente Bayern de Munique e depois Barcelona, que era um time difícil demais de ser batido, equipe muito forte na mão do Simone Inzaghi, do seu treinador. Primeiro, já não tem mais o Inzaghi como seu treinador, né? Aliás, o Inzaghi, treinador do Al Hilal, que ontem eliminou o City, que vai enfrentar o Fluminense, né? O Inzaghi fazia um baita de um trabalho na Inter de Milão, né? E chegou lá na final da Champions League, perde por 5-0 do PSG. E bom, vamos lá, vamos contextualizar. Emocionalmente, né? O time fica abalado, né? Que time não ficaria abalado de tomar de 5 numa final de Champions League, né? Claro que isso abala. Segundo, é um time que está exausto, muito cansado. É um time que disputou o italiano, a Serie A Team, até o final, até a reta final, acabou perdendo para o Napoli. E disputou a Champions League também até o final, foi até a final. Então foi um time que teve que jogar tudo, a Vera, colocando seus principais jogadores em sequência até o final de maio, até 1º de junho, quando foi a final da Champions League. E aí já entrou ali data FIFA, muitos desses jogadores são jogadores de seleção e depois já foram direto para o Mundial. Se você comparar, por exemplo, com o Bayern joga o Campeonato Alemão, que são só 18 clubes.
Então você não joga 38 rodadas, você joga 34. Ganhou o Campeonato Alemão por antecedência, então já pôde puxar o freio de mão na reta final. Foi eliminado da UEFA Champions League, então eles tiveram ali até um período de férias para dar uma descansada, uma respirada, né? Física e mentalmente também, dar aquela recarregada das baterias e voltaram para o Mundial. Isso obviamente que faz a diferença. O time da Inter não, os jogadores da Inter vieram direto, na pegada direta. Então esse time a gente via ontem, que era um time que disputava muito em posição física, que ganhava os duelos até 2 meses atrás, quando ainda tinha pernas. Agora não tem mais pernas e perde os duelos do Fluminense. Porque o time está simplesmente extenuado. E está começando um trabalho com um novo treinador, que tem um currículo que não impressiona ninguém, e está mostrando realmente que não tem capacidade de estar numa equipe como a Inter de Milão. O Kivu, né, ex-zagueiro da Inter de Milão, vem fazendo até aqui um trabalho assim patético, muito ruim. O time virou um bando, né? E além de tudo, tá muito desfalcado, muito desfalcado. O time tá sem o Çalhanoğlu, que é um jogador importante, sem o Pavard. Então, quando o coletivo não funciona também, como é que você vai potencializar as suas peças individualmente? O time tem bons jogadores, gente. É óbvio, quando você olha pro time titular da Inter, você olha ali, o Bastoni joga muito, Barella, craque, Lautaro Martins, o Thuram, tem ótimos jogadores. O Di Marco, que aliás, né, agora virou um jogador que é só uma sombra do que ele era até pouco tempo atrás. Mas o potencial dele é muito alto. O Dumfries, né? Então é um time, obviamente, que tem bons jogadores, mas é uma sombra do que era até outro dia. Eu posso dizer para vocês, eu posso garantir para você, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra que está aí me assistindo, que o Flamengo ganharia dessa Inter de Milão. Tá? Claro que cada jogo é um jogo, cada jogo tem uma história, né? É difícil a gente afirmar, mas essa Inter de Milão aí, vocês viram o desempenho dessa Inter de Milão ontem, gente? E volto a dizer, aqui não é tirar mérito do Fluminense. O Fluminense tem todos os méritos do mundo. É uma vitória gigante, é uma vitória que o tricolor, o torcedor tricolor, tem que estar orgulhoso, tem que estar feliz. Mas o torcedor rubro-negro aqui não pode ficar achando que o Palmeiras, que o Fluminense agora são máquinas de triturar adversários, porque conseguiram avançar, porque conseguiram vitórias importantes no caso do Fluminense contra a Inter de Milão. Né? Que Inter de Milão é essa? Acabei de explicar para vocês. Que Inter de Milão é essa? Muita coisa mudou em pouco tempo. Então, embora o Fluminense tenha méritos, não virou uma máquina, tá? Então, pro rubro-negro que está preocupado demais com a grama do vizinho que está muito verde, esquece isso, tá? E falar aqui também sobre a perspectiva da forma de jogar, né? Tem muito torcedor rubro-negro que está preocupado porque o Felipe não muda suas ideias e não abandona suas convicções. Gente, vamos lá, o Felipe tem as suas ideias e eu particularmente acho muito bacana que ele não abandone a sua forma de jogar. O torcedor rubro-negro que queria que o Felipe jogasse fechadinho, porque isso daria mais chance do Flamengo ganhar do Bayern de Munique, o Flamengo perderia de qualquer jeito. O Flamengo perderia de qualquer jeito. Não é porque o Botafogo ganhou do PSG e porque o Fluminense ganhou da Inter jogando fechadinho que o Flamengo iria vencer o Bayern de Munique fechadinho. Essas coisas não têm uma relação direta, tá? Não existe uma relação direta entre o Flamengo jogar fechado e ganhar do Bayern. Ah, teria mais chance. Quem pode me afirmar isso? Quem é que pode afirmar isso? Então não existe essa relação direta. O Flamengo teria que mudar completamente sua forma de jogar. Ah, mas o Fluminense mudou e deu certo. Tudo bem. Mas não é porque, né? Já dizia minha mãe, né? Você não é todo mundo, né? Não é porque seu amiguinho faz que você faz também. Não é assim que funcionam as coisas. Então, o torcedor rubro-negro tem que se preocupar menos com essa questão de que o adversário jogou de tal forma e ganhou, então o Flamengo deveria fazer igual. Não, o Flamengo fez o que deveria fazer. O Felipe Luiz não abandonou suas convicções. O Flamengo deu um puta de um azar, sofreu um gol contra, fez um gol contra num puta de um azar. Teve ali o erro do Arrascaeta, teve ali a bola batendo no Ortiz, batendo na trave. Teve muita coisa ali também pra gente falar, né? Teve até a falta no Pulgar no lance anterior, do escanteio anterior ao escanteio que deu origem ao gol contra, né? Então o juizão também estava mal. O Flamengo cometeu erros sim, tem a sua parcela de culpa, os atletas, os jogadores, o próprio treinador, obviamente, que tem também, mas tá longe de ser terra arrasada. O Flamengo tá longe de ser um time que não é bom, ou que, enfim, né? Vamos esquecer isso. Vamos esquecer a grama do vizinho, vamos esquecer o desempenho aí de Palmeiras e Fluminense, especialmente no Mundial, e vamos olhar para o Flamengo aqui no Brasil, um time muito forte. Então, prometi para vocês, vamos relembrar aqui essas estatísticas, esses dados do Flamengo no Campeonato Brasileiro, para a gente poder refrescar nossa memória e olhar o que é esse time do Felipe Luiz aqui no Brasileiro, aqui na América do Sul. Vamos lá, dados do Brasileirão. O Flamengo é o melhor ataque com 24 gols, o Mirassol tem 17. A diferença é muito grande, a diferença é bastante grande, tá? É claro que esses dados aí de gols marcados estão um pouquinho contaminados
por 3 goleadas do Flamengo. O Flamengo meteu 6 no Juventude, meteu 5 no Fortaleza, meteu 4 no Corinthians. Mas, gente, o Flamengo goleou. Então o dado tá aí, tá? Melhor seria se o Flamengo fizesse sempre 2 ou 3 gols por jogo? Claro que seria melhor. Mas as goleadas aconteceram. Então o dado tá aí. O Flamengo é o melhor ataque do Brasileirão de longe, né? Humilhando os outros concorrentes aí. É uma surra, tá? E o Flamengo, além de ser o melhor ataque, é também a melhor defesa. O Flamengo só sofreu 4 gols. Gente, se o Flamengo seguir nessa média de gols sofridos, tá arriscado o Flamengo bater um recorde de defesa menos vazada da história dos campeonatos brasileiros. Tá? Isso não é pouca coisa. Então, é um time que ataca bem, tem um ataque forte e se defende como poucos. Tá? Muito forte defensivamente esse time do Felipe Luiz. Tá? Vamos olhar aqui para outras estatísticas dessa equipe. Vamos olhar aqui agora para posse de bola. O Flamengo se defende com bola. O Flamengo é um time que se defende muito bem, também porque se defende com bola. 60,3% de posse de bola. O Corinthians ali logo atrás com 58%. Tem o Atlético Mineiro, tem o Fluminense, tem o Bahia. O Flamengo mantém a posse de bola, controla as partidas através da posse de bola. E isso é algo que o Felipe valoriza muito. Não vai abrir mão. Não abrir mão também no Mundial, né? Na estatística de finalizações, o Flamengo não é o líder, está em segundo lugar. O Atlético Mineiro está liderando porque tem ali um chuta-chuta, que é o Hulk, né? O próprio Scarpa também é outro chuta-chuta. Tem alguns chuta-chutas ali e a ideia ali também de jogo do Cuca é que o time finalize bastante. Mas o Flamengo está em segundo lugar. Tecnicamente empatado ali também com o Internacional, né? Porque 11,7 contra 11,69, mas pra gente que fala muito que o Flamengo não finaliza, olha aí o dado desmentindo um pouquinho a gente. O Flamengo, sim, é um time que finaliza bastante e é um time que tem ótima efetividade nas finalizações. Olha só esse dado que eu vou botar agora aí na tela para vocês. Finalizações no alvo. O Flamengo é o time que mais finaliza no alvo, 44% contra 41% do Vasco, 38% do Ceará, 37% do Botafogo, 36,9% do Grêmio. Então o Flamengo é um time que tem finalizado bastante no alvo. A gente fala bastante sobre o Flamengo perder muita chance, mas o dado também está desmentindo um pouquinho a gente aí. Finaliza sim e acerta bastante o alvo, tá? Então o Flamengo é um time que machuca muitos adversários finalizando e finalizando no alvo, como a gente está vendo aí na estatística, tá? Inclusive, repara que o Flamengo está sempre acima, bem acima da média da Liga, né? A média da Liga é a média de todos os times do Brasileirão. O Flamengo sempre muito acima, né? Muito acima. Toques na área. Gente, essa estatística de toques na área é uma estatística que eu sempre trago aqui para vocês, né? Sempre falo sobre ela, porque ela diz muito sobre o predomínio que um time tem sobre seus adversários durante as partidas. Quantos toques você dá na área do seu adversário? Então, se você está tocando muita bola na área do seu adversário, isso significa que você está amassando o seu adversário. O Flamengo tem, em média, 19,24 toques na área do adversário. Então é um time que está sempre dentro da área do adversário, está sempre amassando. Bahia ali um pouquinho atrás, tem o Botafogo, tem o próprio Palmeiras e o Bragantino, tá? E aí a gente vai chegar agora para a estatística de finalizações sofridas. O Flamengo, nessa estatística, realmente assim, é muito melhor que o segundo colocado. 87 finalizações sofridas contra 103 do Botafogo, ou do Palmeiras, perdão. Muito melhor, muito melhor. Né? A diferença é absurda. Você vê que a diferença do Palmeiras para o Fluminense é pouca. Depois o Atlético Mineiro já tem 120. O Flamengo já tem quase 40 finalizações sofridas a menos do que o Atlético Mineiro, que é o quarto colocado nessa estatística, tá? Então, assim, é absurda a diferença. O Flamengo, em média, sofre 7 finalizações por jogo, o Palmeiras já com 8,35, o Fluminense 8,76. Então, assim, o Flamengo é um time que defensivamente é muito consistente, até porque defende com bola, como eu já mostrei para vocês ali. O Flamengo é o líder da estatística de posse de bola. Agora a gente vai ver a estatística de jogos sem sofrer gols. O Flamengo jogou 11 jogos nesse Brasileirão e sofreu gols em 3. Não sofreu gols em 8. Time muito forte defensivamente, que é muito difícil de ser vazado. Então o Flamengo é um time muito consistente nesse Brasileirão. Perda da posse de bola. O Flamengo é um time que menos perde a posse de bola nesse Brasileirão. O Flamengo é um time que cuida muito bem da bola. A gente vai seguir aqui para mais uma estatística para a gente finalizar aqui esses números do Flamengo no Brasileirão. Número de passes. O Flamengo também é o time que mais troca passes nesse Brasileirão. 88% de acerto dos passes. Por 90 minutos, o Flamengo chega a quase 500 passes trocados. O Flamengo trabalha muito a bola. É a ideia de jogo do Felipe Luiz, é o modelo de jogo do treinador do Flamengo e é a maneira como ele entende o futebol e a maneira que o Flamengo gosta de jogar, é a maneira como o torcedor do Flamengo se identifica. Não tem que abandonar isso. O Flamengo é o time que mais criou grandes chances também, com 32 grandes chances criadas nesse Brasileirão contra 31 do Bahia. E aí, relembraram o que é esse time do Flamengo aqui em território nacional? É o time mais forte, é o time mais consistente. Então aí os dados que comprovam isso. O Flamengo tem tudo sim para ganhar esse Brasileirão, é o time mais forte, lidera mesmo com um jogo a menos, o Cruzeiro tem um jogo a mais, tem o mesmo número de pontos do Flamengo, mas está atrás nos critérios de desempate, e o Flamengo tem tudo sim para ser um time muito forte no segundo semestre, para conquistar grandes coisas, especialmente esse Brasileirão, que é
um campeonato que você ganha na regularidade, no elenco, na força do trabalho, né? Então, eu acredito muito nesse Brasileirão, acredito muito que o Flamengo é o favorito e, volto a dizer, o torcedor rubro-negro não tem que ficar preocupado achando que agora o Fluminense e Palmeiras são equipes incríveis, fantásticas, que vão voltar do Super Mundial e vão triturar os adversários. Não é por aí, tá? Já dizia minha mãe, em casa a gente conversa. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreva aqui no canal. A gente se vê em breve. Um abração e eu fui. Saudações.